Esse é o poeta verdureiro José Nunes de Moura Filho. Em 2022, no dia 2 de agosto de 2022, o poeta verdureiro está colocando essa fotozinha aí, porque eu vejo que tem muitos contatos que no espelho eles colocam a foto quando tinha 15 anos de idade. E o poeta verdureiro é natural. O poeta verdureiro está com 71 aninhos, vai fazer 72, mas as fotos do poeta verdureiro é dia a dia. Eu faço uma gravação aqui, aí coloco para todos vocês verem aí a minha imagem normal. Não vou buscar, porque aqui, ó, tá com 71 aninhos de idade, vai fazer 72, mas graças a Deus me cuido muito, me alimento bem, graças a Deus, como feijoada todo dia, com panelada, com aipim, batata inglesa, cenoura, abóbora, inhame. E de manhã cedo no meu chocolate é a mesma coisa. De manhã cedo, o meu chocolate... Primeiro eu tomo 3 litros de ervas medicinais, que eu não, graças a Deus eu não uso remédio de laboratório. Isso aí foi uma bênção de Deus. Deus me deu 2 riquezas. Me deu saúde e sabedoria. Então, graças a Deus, eu não preciso de remédio de laboratório, por isso que eu vivo essa vida gostosa. Trabalho na praia de Garçom. Estou afastado agora da praia por causa dessa palhaçada aí, Covid-19. Depois dessa palhaçada aí, eu fiquei afastado, já estou afastado 2 anos e 4 meses da praia. Mas, para mim que gosta de me alimentar bem, eu pego a minha enxada. A minha enxada é minha terapia. E eu falo para todos vocês aí, quer uma boa terapia? Pega uma enxadazinha, pega uma enxada que você vai ver a boa terapia que vocês vão ter. Às vezes as pessoas vão para a academia, gastam dinheirão numa academia, mas quando chega lá, o nutricionista já vai logo dizendo, ó, isso aqui você não pode comer, isso aqui tem muita caloria. E o poeta verdureiro já é diferente. Eu queria que vocês me explicassem se batata inglesa, aipim, abóbora, inhame, cenoura, qual é a caloria que tem esses produtos? Porque de manhã cedo, o meu chocolate, depois que eu tomo 3 litros de erva, eu pego, depois que eu tomo 3 litros de erva, aí eu vou tomar 2 copos de chocolate, que eu não almoço, eu faço só 2 refeições. Mas enquanto os médicos ficam enganando a população, dizendo que tem que comer de 3 em 3 horas, o poeta verdureiro desafia essa medicina de hoje. O poeta verdureiro se alimenta de 12 em 12 horas. Eu tomo meu chocolate, às vezes passa até de 12, porque eu tomo meu chocolate 8, começo 8 horas da manhã, às vezes vou terminar 9h30. Aí quando chega na hora da janta, tem dia que eu chego a jantar 10 horas da noite, 11 horas, não tem horário para me jantar. Mas é de 12 em 12 horas minhas refeições. Em 98 parei de almoçar. Minha finada mãe, na época ela ficou até, botou a mão na cabeça quando eu cheguei em casa em 1998 e falei para minha mãe, falei assim, ô mãe, a partir de hoje eu não vou almoçar mais. Aí ela foi e falou assim, você está ficando maluco? Eu falei, não mãe, porque eu sou nordestino, sou da Paraíba, sabe? E o nordestino se alimenta muito bem. E minha mãe, ela todo dia fazia o cuscuz. Então uma pessoa que se alimenta com cuscuz, de manhã cedo, essa pessoa, cuscuz é quase que uma ração. Aí eu comia aquele cuscuz, chocolate com panqueca, que eu faço minhas panquecas com farinha de trigo. Aquele bolinho que vocês inventaram, bolinho de chuva, eu mudei quando eu fui para São Paulo, que eu vivi em São Paulo há mais de 30 anos, sabe? Aí quando eu fui para São Paulo, eu pensei assim, poxa, e agora? Eu tenho que preparar um bolinho aí para mim tomar meu chocolate pela manhã. Aí pensei, falei, pô, aquele bolinho de chuva, eu vou modificar ele. Então o que que eu faço?
Eu faço a minhas enteadas lá em São Paulo, né? Colocaram o apelido de panqueca, porque só que é doce. Aí o que que eu faço? 1,5 kg de farinha de trigo, 1,5 kg de fubá a 2 kg de fubá, mais ou menos entre aipim, abóbora e batata doce, eu coloco 1 kg mais ou menos, ou mais. Às vezes tem mais de 1 kg entre os três. Aí fiz o teste com batata doce agora, porque antes eu colocava só abóbora e aipim. Aí ontem eu fiz o teste com batata doce, ele fica mais forte. Então de manhã cedo, você comendo um bolinho daquele, e eu ainda faço, ainda coloco batata doce, aipim, a batata inglesa eu como na hora da janta, né? Então é por isso que eu estou explicando isso para vocês. Essas mentiras que os médicos contam aí, dizendo que a pessoa tem que se alimentar de 3 em 3 horas, tudo é mentira. Porque se você se alimentar bem de manhã cedo, você pode passar o dia todo sem almoço, você só vai jantar. Agora, só que você tem que beber líquido, né? Você tem que beber bastante água. Eu, por exemplo, vivo com as ervas medicinais. Depois desses 3 litros, às vezes eu ainda chego a beber, num tempo desse aqui, ainda chego a beber mais 1 litro ou até mais, com um tempo desse. No verão, eu já cheguei a tomar na faixa de 5 litros de água, 6 litros de água no verão. No verão, quando está quente, né? Então, por isso que eu estou falando para vocês. O poeta verdureiro é quase médico nas ervas medicinais. Eu sou quase médico nutricionista, que eu passo para as pessoas como que as pessoas têm que fazer. Porque tem muita gente que quer comer. Olha, a comida não resiste. Só que tem preguiça de fazer o exercício. O que que acontece? Às vezes ele tira um carro da garagem para ir numa padaria comprar o pão. Então uma pessoa dessa, com certeza vai ter problema na sua saúde. O poeta verdureiro já é diferente. O poeta verdureiro acaba dessa refeição de manhã cedo e pega a sua enxada. Primeiro eu vou aguar as plantações, aí depois que eu acabo de regar as plantações, eu pego a minha enxada e vou brincar com ela. Dependendo, às vezes eu chego a brincar 6, 7, 8 horas com a enxada. E quando estou trabalhando na praia, chego a trabalhar 10 a 12 horas na areia da praia de Garçom. Tem uma escadinha lá no quiosque de 20 degraus. Essa juventude de hoje não me acompanha em lugar nenhum. Essa juventude de hoje chega lá chorando e dizendo para o patrão: ah, eu estou querendo trabalhar, a família está passando necessidade. Aí o patrão pergunta onde mora, né? Porque hoje tem esse problema. Se você paga mais de 2, 3 conduções, fica difícil você arrumar um emprego. Mas quando você paga uma condução, o patrão já dá prioridade. Aonde você mora? Ah, em tal lugar. Aí o patrão manda começar. Quando dá 5, 6 horas da tarde, eles pegam o dinheirinho deles e nunca mais aparece. Aí eu fico pensando, pô, o poeta verdureiro com 71 anos de idade trabalha o ano todo. E essa juventude de 20 anos trabalha um dia e nunca mais volta. E chegou lá chorando, dizendo que a família estava passando necessidade. Mas sabe o que é isso? Essa juventude de hoje não come um mocotó, porque nas refeições do poeta verdureiro eu gosto muito de um mocotó, uma buchada, uma feijoada, sarapatel, porque é isso que te dá força, é isso que te dá resistência. Agora essa juventude hoje vai comer sanduíche. O sanduíche é nada com pouca coisa. Vai comer sopa. Sopa. Quando eu morava com minha ex-esposa, lá em São Paulo, ela faleceu em 2019. Quando eu morava com minha ex-esposa, ela, lá em São Paulo, faz muito frio, né? Aí ela falava assim, ela me chamava de Cari porque ela me conheceu em São Paulo, só que eu sou paraibano, mas vivi muito tempo. Aliás, eu cheguei em 1960 no Rio e em 1975 fui para São Paulo. Aí conheci ela em 78, lá no Capão Redondo. Aí ela dizia assim para mim, me chamava de Cari, né? Carioca Cari. Cari, vou fazer uma sopinha para nós. Aí eu falava,
O nome dela era Edith. Falava, Edith, só depois da janta, né? Porque sopa é comida de criança. Uma pessoa que tem um organismo forte não quer saber de sopa, mingau, sanduíche natural. Isso é coisa para criança. Um organismo forte, aquelas pessoas que fazem exercício. Porque tem muitos que têm um organismo forte, mas tem preguiça de fazer o exercício. Aí só vai sofrer. Então, no caso do poeta Verdureiro, é diferente. O exercício é a minha terapia. Com 71 aninhos, cheio de alegria. Eu queria, se vocês quiserem me ajudar, eu já passei por uma junta médica lá em São Paulo, né? Lá no Hospital das Clínicas, porque eles quiseram implantar o CIF nesse garotão aqui. Aí eu não aceitei. Quando eu fui doar sangue para a dona da pensão onde que eu morava, aí a menina, quando fez o teste do dedo, a menina falou assim, ih, você não pode doar não, porque você tem CIF. Aí eu cheguei para ela e falei assim, ô, você poderia contar essa história direito para mim? Aí ela falou assim, não, você tem CIF. Eu falei assim, cadê o médico? Aí ela foi chamar o médico. Quando o médico chegou, o médico vai e diz na minha cara, você tem CIF. Eu falei, doutor, um doador de sangue, de 6 em 6 meses eu dou o sangue. Comecei a doar sangue com 19 anos. Nessa época, foi 1986, eu estava com 35 anos. Falei, doutor, uma pessoa que doa sangue de 6 em 6 meses, uma pessoa que só trabalha num serviço pesado, faz muito exercício. Qual é o vírus que se cria numa pessoa dessa? Aí cheguei para ele e falei assim, quer dizer que então eu tenho CIF? Ele falou, você tem CIF. Eu falei, doutor, simplesmente eu vou processar o Hospital das Clínicas. Aí quando eu falei que ia processar o Hospital das Clínicas, ele se ausentou, aí daqui a pouco volta ele, com mais 2 médicos. Aí chegaram para mim e falaram assim, seu José Nunes de Moura Filho, o senhor vai passar por uma junta médica. Eu falei, eu vou passar por uma junta médica? Aí eles falaram, a menina vai marcar ali o dia para você vir aqui. Aí a menina marcou, aí eu falei, tudo bem. Aí a menina marcou, não sei se foi com uns 15 dias, 20 dias, aí lá vou eu. Não sei se vocês conhecem o Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas é muito grande. Peguei o elevador e caminhei. Acho que era 11º andar. Aí cheguei lá, uma mesinha, para vocês verem, a mesinha como que ela era pequena, que tinha 15 médicos para mim passar nessa junta médica. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí daqui a pouco o chefe da equipe veio com os papéis na mão e diz assim para mim, seu José Nunes, o senhor teve CIF, mas o senhor está curado, está aqui a documentação aqui. Aí eu falei bem assim, aí eu dei uma gargalhada, né? Por quê? Eu falei para eles, olha, doutor, se vocês contarem outra piada, eu vou aceitar. Mas essa piada eu não aceito. Sabe por quê, doutor? Eu só estudei até a 4ª série. Parei de estudar em 1968. Mas eu sempre falo para as pessoas que não é bem a escola que ensina. Se você for uma pessoa inteligente, é o mundo que vai te educar. E foi o meu caso. Hoje, eu parei de estudar em 1968, na 4ª série, que vocês sabem que aquela 4ª série de 1968, em vista do que é hoje, vocês já sabem que 4ª série que eu parei, né? E aí o mundo me educou, hoje eu sou compositor, tenho mais de 600 letras de música, tenho mais de 50 músicas prontas e tenho uma capacidade de dialogar com juiz, desembargador, delegado, médico, qualquer político. Graças a Deus eu tenho essa sabedoria para dialogar com eles. E eles ficam bobo comigo. Já teve juiz lá na praia, desembargador, porque na praia você sabe que você tem contato com muita gente, né? Então já teve desembargador, juiz lá na praia, que fez essa perguntinha para mim. Poeta Verdureiro, qual é o seu grau de escolaridade? Não, primeiro perguntou assim para mim. Poeta Verdureiro, posso te fazer uma pergunta? Você não leva mal não? Falei, pode fazer. Qual é o seu grau de escolaridade? Eu falei, olha, eu parei de estudar em 1968 na 4ª série. Mas eu sempre falo para as pessoas
que não é bem a escola que ensina. Se você for uma pessoa inteligente, é o mundo que vai te educar. Hoje eu sou compositor, tenho mais de 600 letras de música, tenho mais de 50 músicas prontas e graças a Deus já participei de 4 entrevistas, já participei de 3 documentários, um com Neville de Almeida e graças a Deus eu tenho essa sabedoria. Fui pego de surpresa lá no Teatro Rival. Eu fui no lançamento do CD do Márcio Tadeu. Aí o Márcio Tadeu chegou lá no Corujão na terça-feira e falou assim, olha, eu quero todos os poetas terça-feira no Teatro Rival que eu vou lançar o meu CD. Aí chegou lá perto de mim e falou assim para mim, poeta verdadeiro, você não pode faltar. Eu falei, tudo bem, Márcio Tadeu, eu vou chegar lá terça-feira, né? Tudo bem. Aí, na terça-feira, fui para o Teatro Rival. Cada um poeta tinha direito a uma mesa. Reservado uma mesa para cada um poeta. Aí, estava eu e uma menina, não era minha namorada não. Eu convidei ela, perguntei se ela queria ir, porque cada um tinha direito a levar a namorada, a levar a esposa. Aí eu levei essa menina, que eu conheci lá no Corujão. Aí nós estávamos sentados na mesa. Aí daqui a pouco chegou uma amiga minha, que ela hoje já é até falecida, a Leila Olli. Aí Leila Olli chegou e falou assim, aí eu dei um abraço na Leila Olli, dei um beijinho no rosto dela. Aí ela falou assim, poeta verdureiro, arrumei uma entrevista para você. Eu falei, ah é, Leila? Dei risada, né? Eu falei, ah é? Ela falou, arrumei uma entrevista para você, daqui a pouco eu vou trazer a jornalista aqui para falar com você. Eu falei, tudo bem, Leila. Aí o show de Márcio Tadeu acabou mais ou menos 10 para meia-noite, 15 para meia-noite mais ou menos. Aí chegou ela e as 2 meninas, a jornalista e um assistente da jornalista. Aí chegaram perto de mim e aí Leila falou assim, é esse aqui que é o poeta verdureiro. Ela falou assim, ah, você que é o poeta verdureiro? Você acredita que eu vim aqui só por causa de você? Aí eu falei, ah é? Dei risada e perguntei para ela, ué, você veio aqui só por causa de mim? Aí ela falou, é, eu estava lá na Mangueira, procurando uma pessoa para entrevistar, e aí a Leila, olha, chegou perto de mim e falou assim, eu tenho a pessoa para você entrevistar. Ela falou, quem? Ela falou assim, o poeta verdureiro. Aí a jornalista perguntou assim, mas aonde que eu acho esse poeta verdureiro? Ela falou assim, ó, terça-feira ele vai no Teatro Rival, no lançamento do CD do Márcio Tadeu. Aí ela foi e me contou essa história e perguntou para mim, posso te entrevistar? Falei, pode. Agora você vê o que é a capacidade de uma pessoa inteligente. Se fosse um outro aí, um poligrota, que tem um monte de diploma, quando a pessoa chegasse assim e falasse, eu posso te entrevistar? O poligrota ia dizer assim, olha, vamos marcar daqui umas 2 semanas, um mês, não sei quando, para essa entrevista. Porque a maioria desses poliglotas, a cabecinha deles é bem fraquinha. Eles carregam uma mala para chegar para dar uma entrevista. E o poeta verdureiro tem essa facilidade, graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria. Estudei pouco, hein? Só até a 4ª série. Mas graças a Deus tem essa sabedoria, que a pessoa pode me entrevistar na hora que me encontrar. Aí 10 para meia-noite, mais ou menos 15 para meia-noite, quando elas 2 chegaram, aí saímos lá dentro do Teatro Rival para arrumar um lugarzinho para fazer a entrevista. Fizemos perto da cozinha do Teatro Rival. Ela falou, ali tá bom. Aí fizemos a entrevista. O que mais me choca, sabe o que é? É que nas minhas entrevistas, são eles que param na entrevista. Eu ainda tenho um monte de coisa para me falar, porque uma pessoa que tem mais de 600 letras de música, então você tem um computador na mente. Aí eu ainda tinha tanta coisa para me falar, mas aí a jornalista falou assim, não, poeta verdadeiro, tá bom. Eu falei, mas já acabou a entrevista? Ela falou sim. Enquanto outras pessoas que vai ser entrevistado, eu vejo que eles ficam torcendo que essa entrevista acaba porque eles não têm mais argumento nenhum. Eles estão torcendo. Eles estão querendo que essa entrevista acabe. O poeta verdureiro é diferente. O poeta verdureiro, se passar um dia me entrevistando, eu tenho argumento. Porque, graças a Deus, Deus me deu esse poder. E todas as pessoas inteligentes,
elas têm uma sabedoria que é fora de série. Enquanto os poliglotas que se diz, eu sou bambambam, um Lula da vida, por exemplo, uma Dilma da vida, por exemplo, que for o presidente do Brasil, você vê nos discursos deles ali, de 10 frases deles, eles erram mais ou menos 8 a 9. Então, quer dizer, uma pessoa dessa, o poeta verdureiro sendo entrevistado, tipo assim, ó, nós vamos entrevistar a ex-presidenta Dilma, vamos entrevistar o ex-presidente Lula e depois vamos entrevistar o poeta verdureiro. Com certeza eu vou botar eles dois no bolso, porque eles não têm capacidade para ir para uma entrevista comigo. Primeiro que a cabecinha deles é muito fraca. Eu duvido muito deles ter o que eu tenho na mente. Vai ter que levar um livro para fazer essa entrevista, porque a cabeça deles não sai nada. Eu vejo aí que quando eles vão dar um discurso aí, 70% do que eles falam é tudo errado. Então, graças a Deus, poeta verdureiro foi premiado. Saúde e sabedoria. Porque vocês já imaginaram o que é um garotão com 71 anos de idade, não precisar de remédio de laboratório, ainda trabalhar no pesado ainda? Não tem tempo ruim para ele? Não tem tempo ruim para esse garotão, não. E sabe o que eu queria? Eu queria ficar confinado. Eu já fiquei, eu já participei de uma junta médica com 15 médicos. Mas eu queria ficar confinado nesses eventos que eles inventam aí, tal de Big Brother, tal de Fazenda. Eu queria que colocasse 40 médicos lá para me assistir, para de manhã cedo alguns morrer do coração quando eu fosse tomar o meu chocolate. Porque quando eles isso eu botar no prato. Aipim, batata doce, inhame, abóbora, cenoura. Eu tenho certeza que alguns iam morrer do coração. Porque eles dizem assim, o quê? O poeta verdureiro já tomou 3 litros de erva. E vai botar tudo isso aí no prato. E mais uma panqueca com 2 copos de chocolate? Não, ele não é desse planeta, não. Aí quando chegasse na hora da minha janta, feijoada com panelada. Na panelada todos esses alimentos aí. Todos esses legumes aí vai na minha panelada. Às vezes eu faço com frango ou passarinho, às vezes faço com costela salgada, às vezes eu faço com linguiça. Não tem, os ingredientes mais fortes é aipim, batata, abóbora, inhame. A mistura, qualquer mistura que eu colocar ali, tá de bom tamanho. Aí eles vão dizer assim, pô, o que é isso? O que esse homem fez? De manhã cedo ele já fez aquela covardia com a gente. E agora ele vai fazer outra covardia? Então é por isso que eu estou falando para vocês. Eu queria ficar confinado com, tipo assim, 1 ano, 2 anos, para me mostrar para o mundo as mentiras que esses médicos contam para a população. Se vocês tiver alguns amigos médicos aí, você diz assim, o poeta verdureiro quer ficar confinado com 40 médicos, para ele mostrar um servicinho que ele tem aí. Porque ele é brabo. Eu queria que vocês me ajudassem aí nesse ponto aí. Se vocês tiverem alguns amigos que é médico, você diz assim, conheci um homem brabo, poeta verdureiro, um paraibano que se criou no Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro e ia fazer 10 anos de idade. Bem criança da Paraíba. Aí depois cismei e fui para São Paulo. Mais de 30 anos lá em São Paulo. Hoje eu conheço mais São Paulo do que o Rio de Janeiro. Voltei para o Rio de Janeiro em 2005 que eu voltei para o Rio de Janeiro. Fui para lá em 75, hein? Fui para São Paulo em 75. Aí vivi a minha vida toda para lá. Aí quando chegou em 2005 eu falei assim, agora eu vou voltar para a cidade maravilhosa, agora eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Aí voltei em 2005. Agora estive lá a passeio em 2017, lá em São Paulo. Fiz uma turnezinha, fiquei 2 meses e 12 dias fora do Rio de Janeiro. Passei 4 dias em Barra Mansa, na casa da minha sobrinha. Passei 1 mês e qualquer coisa lá em Carapicuíba, na casa da minha ex-esposa. E
Depois fui para Caraguá. Eu tenho uma sobrinha que mora em Caraguatatuba. Fiquei 12 dias em Caraguatatuba. Antes eu tive em São José dos Campos. Fiquei 11 dias em São José dos Campos. Então fiz uma turnezinha. Quando eu me aposentei, em 2016, eu fiz essa turnezinha. Fui dar um passeio. Aí, em 2018, a minha enteada mais velha faleceu. Aí eu fui para... Quando me ligaram, eu peguei o avião e fui para São Paulo. Aí quando chegou em 2019, a minha ex-esposa faleceu. Quer dizer que eu tive 3 anos em seguida lá em São Paulo. 2017 fui passear. 2018 a minha enteada faleceu. E em 2019 minha ex-esposa. Mas é isso aí. Eu, graças a Deus, estou contando com vocês. Ajunta uma junta médica aí para mim participar aí. Para quem vai assistir esse vídeo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esse é o poeta verdureiro José Nunes de Moura Filho. Esse é o cara e não é cara de pau. É o poeta verdureiro sensacional.